Seja bem-vindo à minha casa e ao primeiro episódio do Que é Sucesso para Você. SLT e também é influencer, ele participa de um movimento polêmico que é falar sobre a dieta da selva. No final de agosto eu abri o Instagram, né? Muito por influência do Roberto Brandini também. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Fala. E o Brandini, é esse cara mesmo ou não é? Sobre ração do governo, sol no ovo, não sei o quê. As pessoas passam a vida inteira não indo atrás dos objetivos. Hoje em dia as pessoas querem muito vestir uma máscara, fazer um personagem pra se sentir aceito numa parada. E pra onde você quer chegar, irmão? Onde você quer ir? O que o Lucas tá construindo? Primeiro entrevistado é o Lucas da Dieta da Selva. E aí, galera? E aí, João, beleza? Muito obrigado a recepção aqui na sua casa e tal. Espero que o papo seja bom, proveitoso. Vamos ver o que tem por vir aí. Porra, eu que agradeço, meu irmão, por ter comprado essa loucura. Quero explicar pra você que tá vendo esse primeiro episódio que o objetivo dessa entrevista aqui é conhecer a verdade nua e crua, quem que é o Lucas como pessoa, como profissional, como influencer e entender de fato o que é sucesso pra ele na vida dele. Então, meu irmão, vamos começar. Eu queria já conhecer sua vida, quem que é o Lucas, mas não esse Lucas que a gente vê na internet, quem que é o Lucas lá de criança, aonde você cresceu, quem foram seus pais, quais foram suas influências. Certo. Então, eu sou natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nascido, vivido e criado ali. Tive, acesso às melhores escolas ali da região, então sempre fui cercado de pessoas que estavam, um nível a mais ali do meu. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, batalharam, conseguiam me colocar nesse tipo de ambiente, mas eu sabia que era um ambiente que eu tava ali junto, mas a galera que tava ali era aquela galera que ia pra Disney todas as férias, fazia outros rolês, tinha outro tipo de carro. Então eu fui uma pessoa que sou muito grato a essa fase da minha vida, onde eu consegui ter mais acesso do que eu teria, né? E meus pais puderam me proporcionar isso, e isso moldou muito quem eu sou hoje. Isso é fato. E me fala uma coisa, você me falou que te deu acesso, as pessoas tinham talvez um padrão de vida um pouco maior que o seu, mesmo você estando no ambiente dessas pessoas. Por que isso? Seus pais se esforçaram mais na tua educação? O que seus pais trabalhavam ou trabalham? Minha mãe sempre ela era bancária, depois ela virou professora da rede pública, e meu pai sempre trabalhou no banco, na parte de TI. Então, assim, eles sempre puderam, assim, meu pai principalmente, né, pôde proporcionar isso pra mim, que eu acho que fez total diferença na minha vida, né? Quando eu tinha 18 anos também, pude fazer um intercâmbio, fui pra Inglaterra aprender inglês, morei lá por 8 meses. Muito maneiro. Maneiro demais. Então, assim, e tudo isso levou, assim, culminou pro Lucas que eu sou agora. Hoje, o meu emprego é por conta do inglês, todos os trabalhos que eu tive, todas as empresas foram empresas multinacionais por conta desse intercâmbio, porque eu aprendi a falar inglês. Então, se meu pai e se minha mãe não tivessem dado essa condição para mim, eu não teria chegado aonde eu cheguei hoje. Então, legal, você estudou em excelentes escolas, talvez não tendo a melhor condição financeira para estar naquele lugar. Eu vivenciei isso muito na minha vida. Eu brinco que eu vi o meu pai construir o berço de ouro da minha irmã, mas eu vi o da minha irmã sendo construído, o meu era o meu pai e minha mãe crescendo na vida. Porra, durante a minha escola, talvez eu tava ali pau a pau com os amigos, apesar de terem alguns que eram bizarramente melhor favorecidos no financeiro. Alguns deles hoje nem são mais, porque a decisão dos pais não foram relevantes. Quando eu cheguei na faculdade, eu fiz Mackenzie, que é uma faculdade aqui em São Paulo que você conhece, que tinha um valor elevado. Aí eu, de fato, tive uma discrepância muito grande de realidade econômica. Tinha alguns amigos que tinham um helicóptero, enquanto, pra eu almoçar na faculdade, eu combinava com meus pais, conversava e também trabalhava para pagar isso, né? Sim. E aí, beleza, Lucas, entendi esse seu início de vida, e aí me conta um pouquinho mais. Hoje você é formado, já entendi que você é CLT, além de influencer. Como que você chegou onde você está hoje, agora olhando para a tua vida profissional? Hoje eu tenho meu trabalho, CLT, trabalho para uma empresa multinacional americana, de telecomunicação, a maior do país, quase a maior do mundo, chama AT&T. E entrei lá em 2018, estou até hoje. 2025, em agosto de 2025, final de agosto, eu abri o Instagram, né? Muito por influência do Roberto Brandini também. Me incentivou ali desde o começo. Comecei a falar da dieta, já vinha fazendo a dieta e vinha tendo resultado.
Então acho que ele só deu aquele empurrão ali e falou, mano, começa, acho que você tem futuro aí, então, tenta. Aí eu tentei, comecei a fazer os vídeos, comecei a postar, as coisas começaram a evoluir, e aí hoje tendo que conciliar o Lucas influencer ali, gravar vídeo, pensar em tudo isso, e a CLT também do outro lado, então a gente vai manejando para ter os dois ali. E basicamente é isso, hoje minha vida é essa, eu sou formado em comércio exterior, me formei numa faculdade chamada Metodista, lá em São Bernardo. Estou fazendo nutrição agora, estou no 2º ano já de nutrição, na São Camilo. Maneiro. E me fala uma coisa, eu tô entendendo que você não tá preso em uma única coisa. Você é formado no quê? Comércio exterior, Comércio exterior, ADM. Você tá fazendo nutrição, você trabalha numa empresa de telecomunicação. Exato. Você é influenciador de nutrição, independente da opinião de dieta da Silva ou não. Silva não, da Selva. O ponto é que você fala sobre isso. Sim. Pra onde você quer chegar, irmão? Onde você quer ir? O que o Lucas tá construindo? Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que quando a gente pensa no futuro, eu penso em conseguir crescer mais essa coisa de comer comida natural, né, espalhar mais essa mensagem, seja, né, com o nome Dieta da Selva. A gente tem várias dietas aí, dos irmãos lá Tavares, Dieta da Roça, tem um novo pessoal agora vindo com a Dieta Divina. Então acho que são approaches diferentes para, no final, falar a mesma coisa, né? Que é, se alimente de forma natural, corte ao máximo essas paradas industrializadas que você tem no meio da sua vida, da sua rotina, e vamos voltar pro básico que funciona. E, espero muito conseguir crescer mais esse movimento e deixar cada vez mais com a minha cara, né? Cada um tem vamos dizer que assim, comer comida natural, ter esse estilo de vida é como se fosse um estilo musical, é rock and roll. Uns vão ser o AC/DC, outros vão ser o Red Hot, então cada um vai tocar da sua forma, mas falando do mesmo assunto, entendeu? Não sei se eu me expressei bem, mas é isso. Super claro, mas acho que o ponto que você trouxe pra mim tá super claro. Se alguém não tiver entendido, põe nos comentários que a gente volta a perguntar pro Lucas aqui. Mas eu acho que o ponto pra mim é o seguinte, tem um ponto que eu já sei da sua vida que a gente ainda não trocou, que é sobre o teu casamento, que você é casado, é uma coisa que me admira muito nesse cara. Ele é SLT e também é influencer, ele participa de um movimento polêmico que é falar sobre a dieta da selva. Ele fala inglês bem pra caralho, eu já vi ele falando inglês, então, mesmo se eu não tivesse visto, né, o cara trabalha numa empresa americana de telecomunicação. O que eu tô querendo dizer? Cara, você tem muitas áreas que você tá explorando, mas onde que todas essas partes, né, cada parte do Lucas, a parte do Lucas que é o marido da tua mulher, a parte do Lucas que é do movimento da selva, a parte do Lucas que é um cara do CLT, a parte do Lucas que é um influencer, pra onde que ele tá indo? Se tivesse que definir o que é sucesso pra você em uma frase, como que você definiria? E tá tudo bem se você hoje não souber, mas sim, vamos tentar, vou te ajudar a explorar isso aí. Assim, sucesso pra mim, em uma frase, eu acho que é você conseguir dominar 2 mundos que existem, que é o mundo, entre aspas, vamos colocar assim, religioso, da moral, dos costumes, e do mundo físico. Então você tem que ser como se fosse um Alexandre o Grande no mundo físico, o cara que batalhou, que conquistou, que foi líder, que foi um cara exemplar, e você tem que ser, por outro lado, uma Madre Teresa de Calcutá no lado religioso. Então, quando você consegue equilibrar esses 2 lados da sua vida, eu acho que aí sim você tem um sucesso 100% por completo, porque tem muita gente que tem muito sucesso no físico, que é rico, milionário, só que tem uma parte moral, religiosa e espiritual muito fraca, entendeu? Então, assim, eu acho que o sucesso seria você encontrar nesses 2 lados meio que a perfeição, assim, né? Eu tô rindo, mas você vai entender o porquê. Pra quem não sabe, eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística e uma das melhores atividades que eu aprendi quando eu fiz PNL foi especificar as perguntas. Então eu vou fazer esse trabalho com o Lucas aqui e pela risada dele dá pra ver que não tem nada programado, não tem um formulário que eu entreguei pra ele, ele até me pediu algumas vezes, mas no tete a tete, o que der e vier. Mas, meu irmão, vamos tentar tangibilizar, me mostra o Lucas.
eu entendi a sua vida filosófica. Entendi. E acho muito legal que é isso que a galera que prega na internet uma coisa diferente faz. No comercial, no CLT, a gente chama de vaca voadora. O que é uma vaca voadora? Já viu alguma vaca voadora? Possível. Vou te mostrar a primeira. Eu vou sair correndo com uma vaca aqui em cima, você vai ficar lá na frente e eu vou te dar essa vaca. E eu vou falar pra ele, Lucas, essa vaca voa, mas você tem que ficar correndo. Você tem que ficar correndo. Se ficar lá que eu vou sair correndo e vou te entregar. Na hora que o Lucas entregar e sair correndo, ó, some. Essa analogia é um pouco da analogia que eu admiro. E eu não acho uma coisa ruim, eu acho uma coisa extremamente positiva. Mas, pra mim, o que é sucesso pra mim? Sucesso é a progressiva realização dos meus sonhos. Pô, certo. Eu queria comprar uma moto, vou comprar uma moto. Eu queria começar um podcast, você tá me ajudando a realizar um dos meus sonhos. Algumas coisas você não vai conseguir tangibilizar e tá tudo bem, mas dentro da tua vida, o que falta, o que tem, o que poderia mudar, o que você gostaria de ser diferente, quer mais dinheiro, não necessariamente só coisas materiais. Mas vamos tentar tangibilizar isso aí. Sim, vamos tangibilizar isso voltado pra minha realidade, pra minha vida. É 100% a sua vida. Pra mim, então, o sucesso, né, além disso que eu já falei, de você dominar os dois mundos, o físico, o religioso, seria você viver em paz consigo mesmo sem precisar ser reconhecido pelos outros por isso, ou sem precisar fazer um personagem por isso. Ou seja, sucesso é você ser exatamente quem você é e ser feliz sendo quem você é. Lógico que vai entrar aquela parte de todo mundo, quer um carro mais legal, quer uma casa mais legal, eu também quero isso, também sonho em um dia, né, morar numa puta casa de condomínio, com uma piscina, com um gramado, com 2 cachorros, com uma área de churrasqueira bem legal, tendo um carro bom ali na garagem, nada de Ferrari, essas coisas, eu não briso nisso, né? Tem gente que brisa em carro e tal, eu respeito. Mas acho que isso, é difícil tangibilizar as coisas, cara. Mas acho que é isso, pra mim é isso, ser quem você é, sem precisar de aceitação de ninguém. Porque hoje em dia as pessoas querem muito vestir uma máscara, fazer um personagem pra se sentir aceito numa parada. E isso liga muito com o movimento da dieta da selva. Porque assim, se eu fosse ligar pro que os outros falam, ou pensar em alguma coisa, e não ser eu mesmo, eu não ia estar falando sobre isso, que é uma coisa polêmica, que é uma coisa que, enfim, tem diversas opiniões sobre, ração do governo, sol no ovo, não sei o quê. Então, eu tô sempre em busca disso e hoje em dia eu, literalmente, velho, faço o que eu quero e não ligo pra nada. Então, acho que eu tô na busca desse meu sucesso cada dia mais, de ser quem eu sou e foda-se. Maneiro, isso é maneiro. O segundo principal medo das pessoas é o medo de morrer. O primeiro medo das pessoas é a vergonha. As pessoas falam que o primeiro medo é falar em público. Não, mas é o que gera falar em público, que é a vergonha. Isso que você falou se encaixa exatamente nisso. As pessoas passam a vida inteira não indo atrás dos objetivos, não fazendo um videozinho pra internet, porque elas têm medo do que os amigos vão falar. Isso é verdade. As pessoas que estão com você hoje não são as mesmas pessoas que vão estar no próximo dia. Quando você tiver 1.000 seguidores a mais, 10 mil a mais, 100 mil a mais, quando você for convidado para uma empresa para tomar café, para tomar um suplemento, as pessoas que estavam com você não vão querer isso. E esse é o principal desafio. Acho muito maneiro você trazer isso, porque acho que conecta com bastante coisa. Mas, irmão, antes da gente continuar nesse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Fala. E o Brandini, é esse cara mesmo ou não é? Brandini é esse cara mesmo, velho. Gente boa demais. Tive a oportunidade de ir lá na casa dele, no apartamento, Selva Mar, lá em Aracaju. O cara super humildade, gente boa. Né? Quando ele chegou aqui no Brasil, depois dessa longa viagem que ele fez aí pela Ásia e tal, recebi ele aqui, fui buscar ele no aeroporto, fomos em churrascaria, fomos viajar pelo interior. Ele come arroz e feijão, não come? Não come. mas a gente fez uma viagem lá no interior de Aracaju e foi até engraçado que a dona da casa, a mãe dela tava lá, uma senhora de mais de 85 anos, e a gente foi almoçar, e a gente, né, pegando carne ali, pegando um pouco de purê, ela, vocês não vão comer arroz e tal, vocês não vão comer arroz, a gente, não, tava lá, e a farofa? Não vai comer farofa? Aí ele olhou pra mim assim e falou, pô, vamos... Cherry Lane. vamos comer a farofa aqui, porque é chato, né? Você tá na casa da pessoa, os caras recebem mó bem, te trata super bem, aí você não vai comer, aí a gente pegou um pouquinho de farofa ali, até postamos, gravamos vídeo e tal. Então, sim, ele é um cara, gente boa demais, velho. Cara, salve, Brandinão. Muito legal. E o que você falou, eu vou abrir
uma opinião polêmica minha aqui. Eu cresci na internet, eu fiz 91 vídeos falando sobre programação neurolinguística e neurociência. Nenhum vídeo meu passou mais de 3 mil visualizações. E aí eu tive um episódio um pouco traumático no dia 31 de janeiro de 2000, a gente tá em 26, né? 24 para 25. Tomei a decisão de parar de fumar dia 1, parei de fumar maconha, não contei pra ninguém. Dia 7 eu parei de fumar tabaco. Dia 7 eu soltei o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, as coisas viralizaram. E você me acabou de falar um negócio muito maneiro, que é o Brandini comeu arroz e farofa junto com o Lucas da Dieta da Selva. Não, só farofa, só farofa. Só farofa? Arroz Só não? farofa, Desculpa, não, eu falei errado. O arroz Então, a gente pulou. o Brandini junto com o Lucas da Dieta da Selva comeram farofa lá no interior, não porque eles comem e fingem que não comem, mas porque eles levam um estilo de vida, mas eles não vão se permitir não viver uma vida digna quando eles conhecerem uma pessoa simples da mesma maneira. E por que eu tô te falando isso? Porque eu, no final do ano, tava para ser patrocinado pela maior empresa farmacêutica de cannabis. E eu só topei porque quando eu cheguei lá e falei da minha opinião de fumar maconha é ruim, todos, inclusive quem fumava maconha, falou, eu concordo. Aqui a gente só fala de óleo, porque óleo faz bem. Mas, se eu fosse pra Suíça com eles na fábrica deles, eu com certeza fumaria um. Sim. Não porque eu voltaria a ser um viciadão de merda, mas porque é o ambiente ali, é o momento, né? Exato, é diferente. Eu não fecharia. Pô, fui pra lá com uma empresa de cannabis que eles têm o negócio, a especiaria, que eles iam mostrar exatamente o que a Sativa faz, a Indica faz, a Híbrida faz. Diferente, pô, eu realmente admiro essa posição de vocês. Mas voltando, irmão, a gente falou sobre, tava falando o que é sucesso, você falou sobre ser a pessoa que você realmente é, poder mostrar isso pro mundo, sem medo de julgamento, sem que as pessoas enxerguem que o Lucas é uma pessoa que não é. Mas, eu queria saber uma coisa, qual que é o seu próximo objetivo? A sua próxima conquista, independente se for ter um filho, fazer um boda de não sei o que com a tua mulher, comprar um carro, pode ser material ou não material. Pô, hoje a gente, assim, o que mais está na minha mente hoje é a nossa comunidade, o Selva Club, e colocar cada vez mais, como posso dizer assim, gadgets da selva que vão ajudar as pessoas ali dentro. A gente já tem o óculos, a gente tem as camisetas agora, a gente vai trazer o dilatador nasal, inclusive é esse óculos aí que eu acabei de trazer para ele, que bloqueia a luz azul, então, né, quando você tá à noite, você fica olhando para esse monte de luz de LED, o seu cérebro pensa que é como se fosse o sol, então você não abaixa o seu cortisol, sua melatonina não sobe direito, então você não dorme bem. Esses óculos ajudam a bloquear essa luz azul. Então, acho que o que tá na minha cabeça agora, de próximo passo, de próxima conquista, é conseguir compilar tudo isso e criar cada vez mais opções ali pra galera do Selva Club, da comunidade que a gente tá criando, e escalar isso. E para esse Lucas que quer esse sucesso, que quer chegar onde ele está chegando, construir uma comunidade cada vez mais engajada, o que é inadmissível para você, o que você não negocia e o que você vai fazer a qualquer custo? Mano, o que eu não negocio, acho que vai voltar naquela outra, vai voltar na primeira pergunta do... Eu não vou fazer um papel, não vou colocar uma máscara pra chegar nos bagulhos. Então, assim, sucesso pra mim volta naquilo de, tipo assim, você ser quem você é. E você sendo quem você é, sem vergonha, sem julgamento, consequentemente vai te levar a um sucesso. Então, acho que continuar nessa pegada, continuar mostrando a vida real mesmo, sem corte, sem filtro, que eu acho que é isso que mostra pras pessoas que a gente é de verdade, né? Muita gente vê lá o Instagram, mais de 100 mil seguidores, o cara é meio que inacessível, só que você sabe, ele também tem um monte de seguidor, mais que eu, aliás, você sabe que a gente é de verdade, a gente também erra, acerta, enfim. Isso é inegociável pra mim, é não perder a essência que eu tinha lá no começo, quando 5 mil pessoas acompanhavam. E qual que foi a outra mesmo? Você acabou de falar o que é inadmissível e o que você tem que fazer a qualquer custo. Que eu tenho que fazer a qualquer custo é não parar, mano. Legal. Cara, eu não consigo falar sobre o seu primeiro ponto, tá? E eu vou te falar o porquê que eu não consigo. Porque todo mundo tem um preço. Certo. A primeira pessoa que teve a certeza, obviamente devem ter outras pessoas, esse cara deve ter aprendido com alguém,
Mas o Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha que defender a Inglaterra, né? Churchill era da Inglaterra. Ele tinha que defender a Inglaterra com um time muito pequeno da Alemanha nazista, que era um time muito grande. Então ele fez uma carta para as pessoas do time dele e ele escreveu assim, ó. As pessoas da Alemanha nazista, os grandes empreendedores, os grandes influencers, os grandes CLTs, ou seja, eu estou trazendo para a nossa realidade, elas vão fazer propostas para você inconvenientes. Eles vão fazer propostas para você arriscadas. Leia-se Tigrinho, leia-se entrar para uma marca qualquer por um valor exorbitante e, desculpa a palavra, mas se prostituir na internet a qualquer custo. E esse cara, ele falou o seguinte: todos vocês têm um preço, e uma hora ou outra eles vão chegar no preço de vocês. Provavelmente você tem um preço e não chegaram no seu preço ainda. Mas você acha que tem alguma coisa, um valor ou alguma coisa que você passaria eventualmente pelo... Não precisa nem ser por cima dos seus valores, mas passaria por cima do Selva Club ou do seu CLT hoje e falaria, vambora, por esse valor eu tô dentro? Ah, cara, assim, vou te falar que é tentador, né? A gente pensar em valores, assim, exorbitantes, valores acima da nossa realidade. E não tem como falar assim, não, se chegassem hoje com, sei lá, 10 milhões de reais e falasse assim, cara, esquece tudo isso, vai viver sua vida com essa grana, ou sei lá, se associa a essa marca, esquece tudo isso, joga tudo isso fora. É difícil, né? Porque a gente também pensa a nossa família, a gente pensa que a gente tem pessoas próximas que também vão mudar de vida. Então, não estou querendo dizer que 10 milhões seria o meu valor, mas que... Tem que esperar bater na porta para você saber, Tem que esperar bater na porta Pode ser que seja muito menos. Pode ser que seja muito menos. E é claro que é tentador, né? Quando você pensa em mudar de vida. Agora, quando você já tá num patamar que você já construiu as coisas, que você já tem essa grana, aí não existe... Aí eu acho que você não tem valor, né? Porque você já construiu tudo. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. A diferença é que muda o teto, né? A pessoa Muda que tem 1 bilhão, talvez o valor dela para ser corrompível é outro valor. E eu não tô falando que pode ser algo ilegal, não. Pode ser uma empresa que pegue o Lucas e fale, eu quero exclusividade, uma empresa legal, mas que ele tem que deixar de lado os seus projetos. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Cara, e voltando agora um pouco para sua vida, a pessoa que você se tornou hoje, o Lucas que se tornou hoje, teve algum desafio muito grande que ele enfrentou durante a vida? Cara, teve, velho. Teve. Me conta. Eu, assim, por muito tempo, fui uma pessoa que fui muito relaxada, assim, com os meus hábitos, com questão de sair, fumar cigarro, beber, e assim, não de forma moderada, e sim de forma exagerada. E depois que eu conheci minha esposa, a gente namorou por um período, mas depois que a gente resolveu se juntar e morar junto, posso dizer que, assim, isso transformou a minha vida. Tanto que eu morava com a minha mãe até os meus 28 anos. Essa saída de casa, essa movimentação de morar com alguém, de se juntar, né, com sua gata ali, com a sua esposa, é, assim, transformador. E, pô, se você ainda tá na dúvida aí, tá na casa da sua mãe, cara, vaza. Só digo isso, vaza. Depois dos 25 ali já passou da hora. E eu sinto isso hoje, que fui tarde até. Devia ter ido antes, eu já teria pego essa mentalidade, essa responsabilidade antes e teria transformado, porque eu sempre fui a pessoa que treinava, que fazia tudo, mas bebia muito, fumava muito e você sabe que... Sei, a minha história é muito parecida com a sua, diferença é que eu saí pro meu apartamento e não pra uma morar namorada, com alguém. Mas, pô, fiz 28 esse ano, saí com 27 e 99. E assim, cresci, ganhei bastante dinheiro, fiz um Instagram fera, mas no final das contas eu sabia que deitado na cama da mamãe ali, se qualquer BO desse, mamãe salvava, papai salvava. Exato. Pô, faz 4 meses agora, a gente tá no dia 5/4. Faz 4 meses que eu saí da casa dos meus pais. Porque eu enrolei, meus planos não eram esses. As coisas mudaram na minha vida drasticamente nesse último ano, vamos dizer assim. E, cara, minha vida tá sendo completamente desafiada dia após dia. É muito bizarro, esse conselho é muito positivo. Cara, mas beleza, eu entendi o desafio, mas o que isso te impedia de ser esse Lucas? O que você acha que segurava? O que você acha que sua vida mudou depois que você
Eu não sei nem se foi o momento que você conheceu sua mulher, mas você deu o passo de estar junto com ela fora de casa. Foi exatamente nesse momento. A gente já se conhecia, a gente se conheceu desde 2018 e a gente foi tomar esse passo aí faz, 2024, final de 24 ali, faz praticamente um ano e pouco. E... Cara, muda muito porque quando você sai, eu não sei o que acontece, não sei que mágica é essa que tem na vida do cara, que quando você sai da casa dos seus pais, você adquire uma... Você deixa de ser o menino e vira o homem. Parece que o drive desinstala na sua cabeça e instala outro drive. Tipo assim, cara, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar conta de água, de luz, você tem que pagar o financiamento do apartamento. E aí, velho? Você vai ficar no CLT até quando? Você não vai agir? Cadê aquele monte de plano que você tinha feito? E isso também vale voltar aqui. Isso de fumar maconha esporadicamente, beber, cigarro, tudo isso me atrasou muito. Sei que vai ter gente que vai ver aqui, você fumou uma maconha errada, fumou uma maconha ruim, por isso que você ficou nessa. Mas não tem essa. Isso segura sim os seus planos, isso segura sim a sua vida e não deixa você tirar as coisas do papel. Você fica com a imaginação muito boa para criar várias coisas. Só que para executar as coisas, você fica travado. Assim, pelo menos esse é o meu relato, né? Cada um tem uma experiência e tal. Eu vou contar um exemplo simples, desculpa te cortar, mas do que você falou aqui. O meu pai, eu morava com meus pais até o final do ano passado, eu sou filho de pai e mãe militar do Exército, e eu morava no apartamento 82, Torre C. Tinha um grupo de árabes que morava no 82, Torre A. Isso há muitos anos atrás, eu estava no colégio, eu não estava nem na faculdade, então faz, brincando, talvez mais de 10 anos, eu não sei agora, mas talvez mais de 10 anos. Tô com 28, 18, faz mais de 12 anos. Esses árabes eram uns caras meio descolados, eu não tô falando do árabe, tá? Eu tô falando desses que moravam no apartamento. Eu tenho um monte de amigo árabe, não vão hatear aqui. Eles tinham o costume de chamar mulheres da noite, garotas de programa, PUTA, pra casa deles, pra, bagunçar. Era, tipo assim, 6, 10 mulheres pra 3 caras. E aí... Como que funcionava a portaria do meu prédio? Portaria, meu prédio, o prédio deles. Tinha que passar pelo céu. Só andar lá embaixo. Sim. Só que as minas já chegavam no drink e tal, online, elas entravam no primeiro que via e subia pro 82. Já colava lá. Batia onde? Lá no seu AP. Puta, várias vezes os caras batiam lá, Brincando aqui, já fiz várias brincadeiras que não é uma brincadeira. Quando você tá à noite, deitado na sua cama, de cueca, sem proteção... Qualquer batidinha na porta que você não tá esperando é uma desconfiança. Você sabe disso agora. Sim. Que você tá morando na sua casa e defende a tua mulher. Lá, filho de pai e mãe militar, eu ficava no quarto monstrão de boa, porque eu sabia que meu pai ia resolver. Agora, se alguém bate aqui, ou sou eu que resolvo, ou sou eu que resolvo. Simples. E eu não tô falando de resolver, de meter a mão na cara de alguém. Não tô... Nada disso. Pode ser que precise também. Mas o ponto é, qualquer coisinha... É a pessoa, é o homem da casa que resolve. Naquela situação era o pai do Lucas, agora é o Lucas. Tem que desenrolar, né? Tem que desenrolar. E você vai, de fato, mudando o drive, mudando o código. Muito maneiro. Isso é fato, velho. E vieses dos seus pais, cara? O que você acha que seus pais te influenciaram pra você ser o Lucas que você é hoje? Acho que, assim, minha mãe é uma pessoa que é muito comunicativa. Tanto que ela era bancária, depois ela virou professora porque ela... Enfim, ela sempre diz, né? Chegava o pessoal lá na mesa dela e ela ficava falando lá 10, 15, 20 minutos com a pessoa ia embora, chegava o gerente aí, conseguiu vender alguma coisa pra ela? Não sei o que. Não, só tava conversando. O cara, mano, você tá conversando, você tem que vender alguma coisa. Então, minha mãe sempre foi muito comunicativa e chegou uma hora que ela falou, mano, eu preciso sair do banco porque eu não aguento mais. Eu quero, não quero ficar conversando pra vender. Eu converso porque eu gosto de falar. Então, eu peguei muito isso dela, esse negócio de falar. Gosto de falar muito. E do meu pai foi uma parte da tranquilidade. Meu pai é um cara, sereno demais, assim. Já me deu broncas pesadas, óbvio, mas é difícil de tirar meu pai do sério, assim, é muito difícil. Tanto que, meus pais são separados desde que eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 30. E eles sempre tiveram uma relação excelente, assim, meu pai e minha mãe, sempre. E meu pai sempre teve, né, um pouco mais de condição. Se ele quisesse, lá no início, ter feito... a vida da minha mãe é uma coisa
Mais fácil. Ou mais difícil, tá ligado? Tipo assim, me tirado dela, ou sei lá, qualquer coisa. Sim, que a gente sabe o que acontece. Ele conseguiria ter feito isso, só que, mano, ele foi um cara super de boa, tranquilo. Meu pai é, mano, fera demais, muito tranquilo. Então, eu acho que é isso. Parabéns ao pai do Lucas, porque isso não é mais normal. Pode parecer algo pequeno, mas isso não é mais normal. Então, acho que as influências dos meus pais foram essas. Acho que a comunicação da minha mãe, que fala demais, então eu falo demais, e do meu pai essa serenidade, pé no chão. E, mano, eu também sou um cara tranquilo, velho. Dificilmente eu fico estressado. Pelo pouco que eu conheço o Lucas, a gente se conhece bem há pouco tempo, até a maneira que a primeira vez que eu mandei mensagem pra ele, eu dei um salve nele, ele, mano, porra, sou fã seu, eu parei de fumar vendo seus vídeos, eu fã do cara, ele é meu fã, e a gente nem trocava ideia. E cá estamos nós, estamos com outro projeto além desse aqui. Mas, irmão, você tocou num negócio muito curioso. Eu tenho muita vontade de casar, tá? Eu já tive vontade de casar aos 30, aos 32 eu queria ter 2 filhos. Hoje eu não tenho isso. Eu quero estar com uma pessoa maneira, encontrar uma mulher maneira que vai ser minha parceira, independente se ela tiver muita grana, pouca grana, meia grana. Tem que ser minha lealdade. Esse é meu principal valor. Tá comigo? Tá, vamos enfrentar as brigas. Se eu ganhar muito dinheiro, vai estar junto. Se eu passar um pouco de necessidade, vai ter que segurar um pouquinho. Mas esse é meu principal valor. E eu pego muita influência da minha família. Então, quando tem algum problema num relacionamento meu, eu fico pensando, onde será que eu aprendi isso com os meus pais que eventualmente possa ter influenciado? Até pelas minhas formações. Programação linguística, sou pós-graduado em neurociência e comportamento. Então eu tento achar lá no primeiro setênio da vida, que é do 0 aos 7 anos, quando você forma suas principais crenças. Certo. E você me falou agora no podcast, na entrevista, né? Ainda vou achar um nome maneiro pra isso. Que talvez a grande virada de chave da sua vida tenha sido o momento que você não conheceu a sua mulher, mas sim se uniu à sua mulher. Fato. E quando 2 se tornam 1, isso é uma união, isso é uma unidade, essa é a coisa mais forte que existe. Por isso que Deus fala que quando 2 ou mais pessoas falam de Deus, ali está a igreja e não num lugar que você tem que entrar e tananã. A unidade, por isso que um casal alinhado é muito forte. Então você mostra isso. Ao mesmo tempo, você tem um começo de vida, desculpa a expressão, é a melhor que eu posso usar agora, traumático, porque é uma separação com uma criança, imagino que não seja fácil. Não. Como que você enxerga esse cenário? Como que você me mostra que eu não consigo enxergar ainda? Cara, eu acho que como posso dizer assim, pela meio que índole assim dos meus pais, mesmo com eles tendo se separado ali quando eu tinha 6 anos, eles conseguiram criar um ambiente onde eu pudesse me desenvolver, assim, sempre tenho uma proximidade do meu pai, né? Eu tinha um dia da semana que eu via ele sempre, que era domingo, ou seja, todo domingo eu via meu pai. Só que você fala, pô, o cara via o pai uma vez por semana, só que ele me levava na escola todos os dias. Então, tipo assim, todos os dias eu via meu pai e via minha mãe, mesmo eles sendo separados. Isso, assim, lembro que eu tava, sei lá, na primeira série quando eles se separaram, e meu pai me levou pra escola ali todos os dias até, sei lá, segundo, terceiro ano do ensino médio, que eu comecei a ir de ônibus, comecei a ir meio que sozinho. Então, essa proximidade, acho que foi isso que... Não sei se eu fugi muito da pergunta do que você tinha me falado. Eu não sei responder, Lucas, sendo sincero. Acho que a sua resposta é a válida. Eu não passei por isso. Meus pais são casados até hoje. Enfrentaram momentos muito desafiadores durante a vida. Então, se você acha que é isso, sim, de fato é isso. Porque isso, assim, querendo ou não, né, você tá ali com a pessoa todos os dias, tanto com seu pai quanto com a sua mãe, você acaba pegando coisas, ainda mais nessa fase de primeira a quinta série, você pega um tipo de coisa, depois de quinta a oitava, você pega outro tipo de nuance ali dos seus pais, você vai vendo. Enfim, via que meu pai tinha um controle financeiro muito maior do que a minha mãe, né? E assim, mesmo assim, minha mãe tendo conquistado coisas, casa, carro, tudo, eu via que meu pai era um cara que, pô, vamos planilhar isso daqui, vamos anotar os gastos. Então, assim, algumas coisas você pega, né, do cotidiano ali, do convívio. E eu acho que do relacionamento, né, falando agora da união ali, errando e tentando e melhorando, porque uma frase que minha esposa me fala muito, né, que é a verdade, uma frase muito antiga, quando um não quer, 2 não brigam, né? Muito maneiro. E assim, sempre quando tá os 2 assim, em alguma coisa, em algum conflito, a gente fala, pô, vamos sentar, se não tá legal agora, mano, vou ali, vou tomar um banho, tô estressado agora, não consigo conversar agora, vamos conversar depois. Então acho que você tem que ter esse jogo de cintura, esse molejo aí, porque
realmente a vida a dois é maravilhosa quando está tudo alinhado. E lógico que nenhum casamento é perfeito, sempre tem alguma coisa, alguma discordância, mas o diferencial é como você lida. Mas é como um eletrocardiograma, né? Se a linha estiver reta... Morreu. Perfeito. Exatamente. Morreu. Tem que ter altos e baixos, mas você tem que saber se posicionar. Mas agora, eu sou fãzaço da esposa do Lucas. Por quê? Porque ela come arroz e feijão. Me fala, Lucas, arroz e feijão é dieta, é ração do governo ou não? Arroz e feijão é ração do governo. Você não come arroz e feijão? Não, eu vou falar pra você a real. Se você me chamar pra uma feijoada, eu vou e como. Então... Tô brincando. Agora, no dia a dia, eu acabo não comendo. Assim, não porque é ração do governo e eu não vou comer. E sim porque, dá um trabalho fazer feijão, que você tá ligado. A minha esposa trabalha fora, eu trabalho home. Ela almoça no trabalho dela, que tem refeitório lá no local. Então ela acaba almoçando lá. Eu, em casa, não vou fazer feijão, fazer arroz, então é muito mais fácil eu boto umas batatas, corto a batata, boto na água, quando ficar pronto, amassou, fez um purê, rapidão, papo de 20 minutos. Carne, air fryer, frigideira, pum. Então assim, eu troquei facilmente o arroz pela batata, o feijão, eu nem sinto falta. Então pra mim, cara, é indiferente. Mas lógico, meu pai me chamou, vamos na casa da sua avó, vai rolar uma feijoada e tal. Eu jamais vou chegar lá e falar, avó, isso é a ração do governo, essa senhora tá maluca. Não, eu vou comer e vou repetir umas 2, 3 vezes. Então é esse jogo de cintura, maneiro. É você fazer exatamente como o que o seu coração manda, né? Maneiro. Se arroz e feijão é ração do governo, manda pra cá que... Enche o prato. Eu sou o pitbull. Mas boa, meu irmão, acho que chegando no fim aqui do nosso papo, eu queria entender agora a prática. O que o Lucas faz dia a dia para ser esse cara que não vai fugir da vergonha, que vai atrás dos seus objetivos, vai construir o Selva Club, não vai negociar com quem é negociável. O que é o dia a dia? O que você... E aí o dia a dia eu tô falando, é café que você tem que tomar, é água que você tem que tomar, é academia que você tem que tomar, é oração que você tem que fazer. Cara, dia a dia, rotina, assim, Assim, falando de alimentação, né, resumindo, eu geralmente pulo o café da manhã, tomo um café ali com óleo de coco e manteiga, que dá saciedade e ajuda o Ozempic da selva. Enfim, é isso. De manhã é isso, almoço ali sempre tentando buscar proteína, algum carboidrato, né, mais complexo ali, fibras, mandioca, batata, enfim. E janta também é a mesma coisa. Treino, sempre que... Assim, é possível, às vezes, tem uma reunião, às vezes tem alguma coisa e tal, mas assim, colocar o treino na rotina. Eu sou sincero, eu tô treinando agora numa frequência muito menor do que eu tava há um mês atrás, que eu tava todo dia acordando cedo indo treinar. Eu acho que isso vai muito de momento também. Às vezes você tá num momento mais, agora é o shape, agora preciso pensar nisso, preciso ter a reunião com o cara, preciso desenrolar outras coisas e acaba ficando numa prioridade em segundo plano, mas assim, tem que estar lá. Então é isso, alimentação, treino, os suplementos ali que a gente toma que ajuda bastante, que um é o cogumelo, né, o extrato de cogumelo, da Cogumelos Canção. A gente toma, sei lá, às vezes para dormir o trimagnésio, às vezes para todos os dias, depois das 6 da tarde eu já tô com óculos também, porque ajuda na sua produção hormonal. Então tem vários gadgets aí que a gente coloca na nossa rotina para facilitar tudo isso, para facilitar essa performance. E falando da parte da vergonha, quebrar as crenças mesmo, né, velho? Assim, hoje... Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá no Instagram, ainda tava pensando no que os meus amigos iam falar, igual você falou. O que os meus amigos vão pensar disso? Todo mundo faz isso, eu criei um Instagram novo. Então. Os meus liderados, quando eu tava na empresa verdinha de cartão, estavam apostando se eu ia ou não bater mais de 10 mil seguidores. Porque eu comecei a fazer nas férias, voltei estourado com patrocínio da Growth. Os caras choraram, né? No Ai, Cali! Então é isso, velho. Quebrar as crenças, colocar uma rotina legal, onde tem treino, sol diário, suplementação, contato com a natureza, cortisol baixo, adicionar coisas ali, suplementos que vão te ajudar. E não ter vergonha, cara. Não tenha vergonha de ser quem você é, porque as pessoas precisam disso. As pessoas precisam de pessoas. E quanto mais persona natural você for pro seu público, pra câmera, mais as pessoas vão ser suas amigas ali na internet. Hoje em dia, a galera não tem mais amigo. Se você abre o seu Instagram, abre o seu story, começa a falar ali, expor seu dia, as pessoas vão te ver como o amigo delas. Porque hoje em dia
tá difícil de fazer amigo. Ainda bem que eu fiz esse amigo aqui na internet. Isso é tão verdade que quando eu comecei a postar os vídeos falando de parar de fumar, pais, mães, tios de pessoas que trabalhavam comigo me chamavam para pedir ajuda. Então eu trabalhava olhando para uma pessoa e sabia que a mãe dela, a tia dela, o tio dela tava falando comigo, porque, porra, eu preciso parar de fumar. Não fala para tal pessoa. Você tá completo de razão. Meu irmão, pra gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma frase para uma pessoa que tá querendo atingir o sucesso, independente de qual seja o sucesso dela. Independente de qual seja o sucesso, a frase que eu vou deixar aqui é: não tire o pé do acelerador. Simplesmente é isso. Você pode pisar mais fundo ou pisar um pouco mais leve, mas não tire o pé. O momento que você tira o pé, aí você deu brecha para, enfim, outras coisas entrarem aí no meio. Não tire o pé do acelerador. Meu irmão, eu quero te agradecer do fundo Valeu. do meu coração por junto. ter topado me ajudar a construir mais um sonho meu. Conte comigo no mínimo para sempre, tô aqui para te ajudar, o que você precisar, Vamos tô por nessa. aqui. Se você curtiu esse vídeo, primeiro de muitos, curte, comenta, compartilha, hypa e comenta aqui quem que você acha que vai ser o próximo convidado dessa série. Tamo junto. Vambora, tropa. Aí sim, cachorro. Ficou maneiro, eu acho, hein? Ficou maneiro. Não sei se eu fiquei muito falando No muito começo você às tava vezes. até com a mão tremenda, mas depois parou.